Bom dia, dona Vilma, Bom Juliana, dia. Marcelo, essa família muito preciosa, né, que são amigos, são integrantes do Guará, são produtores, e hoje é um prazer estar aqui na Fazenda Rincão Gaúcho para a gente conversar um pouco, bater um papo, né, conhecer a história da fazenda, né, nós, que conhecemos ela já há mais tempo, temos uma noção, mas nada melhor que a dona Vilma, né, a família, para contar um pouquinho de história para a gente, né? Essas rodadas que nós estamos fazendo, esse documentário para o Guará, estamos resgatando um pouco dos valores, um pouco da história, né, as coisas importantes. E quero começar perguntando para a dona Vilma, como é que vocês vieram parar em Itiquira, Mato Grosso? Foi assim, a nossa história começou lá nos anos 60, já vou dizer, porque meu marido, era o sonho dele vir para o Mato Grosso, e eu sempre querendo ficar... Quem que colocou na cabeça dele de vir para o Mato Grosso? Ele tinha um sonho de vir para o Mato Grosso. Eu fiz 6 viagens com ele, conhecendo os lugares. Inclusive ele esteve em Sidrolândia, alugou, arrendou lá uma fazenda, ficou lá com o irmão dele, o Ageu, que ele carregou junto. E de lá ele ficou procurando. Nós fizemos várias viagens para chegar aqui. E aqui a gente, isso começou lá atrás. Aí em 75, aliás, ele conseguiu achar esse local aqui. Aí ele veio sozinho com o irmão dele e o cunhado, que é o Ageu e o Hilário, e uma mudança. Vieram eles, os homens, e aqui ele trouxe uma cozinheira, e aqui arrumou os funcionários. Quando tinha muito serviço, ele tinha uma caminhonetinha, ele enchia de funcionário lá em São Luís Gonzaga. Nós morávamos em São Nicolau, Rio Grande do Sul, no Garrão do Rio Grande. Aí ele enchia aquela caminhonete, botava um fogão na carroceria, fazia uma lona, fazia uma proteção, enchia de peão, pegava 15, 20 funcionários e vinha para desmatar, desbravar o Mato Grosso. Essa foi a nossa iniciativa. Iniciativa dele, era o sonho dele vir para o Mato Grosso. E naquela época, aqui no entorno, quem plantava já alguma coisa? Porque começou com arroz, né? Ninguém. Quando ele chegou aqui, tinha 15 hectares aberta, com um poceiro da área, quando ele comprou. Com esse poceiro, ele conseguiu negociar, o poceiro saiu. E aí ele começou a desmatar essa nossa área aqui. Que era cerrado, né? Só cerrado. Já foi em 75, foi quando ele fechou o negócio, fez a compra e veio. De mala e cuia, com os funcionários que ele arrumava, trazia, e o cunhado dele, que era o Hilário Codebella, e o irmão dele, o Ageu. Que a senhora veio um pouquinho depois dele? Não, eu fiquei lá porque a gente plantava numa área que era do meu pai. O meu pai deu para ele, porque era o sonho dele, plantar. O serviço dele era na cervejaria. Ele tinha um depósito de bebida, ele foi inspetor da cervejaria há muitos anos, Getúlio Vargas. Aí de lá ele me conheceu, a gente casou e nós fomos morar em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Lá ele tinha um depósito de bebida, mas sempre querendo vir para o Mato Grosso. Aí lá nós ficamos 10 anos em Santa Rosa. Aí o meu pai, ele era muito resistente a deixar, a gradear, gradear a terra. Ele não aceitava. Aí foi que meu marido conseguiu convencer, ele deu um pedaço de área de começar a plantar lá. Aí lá nós ficamos mais 10 anos. Lá em 80, aí em 75 ele veio, em 80 meu cunhado pediu a conta. E lá disse para ele que não queria mais ficar aqui. Aí eu lembro, como se fosse hoje, ele chegou lá e disse assim para mim, temos que ir de mudança para o Mato Grosso, senão acredito. O Hilário não quer mais trabalhar e nós temos que ir de mudança. Você aceita? Eu vou pensar. Aí de 75 a 80 ele vinha ajudando o Hilário e o Ageu. Aí eles começaram a plantar arroz. A primeira plantação que teve aqui foi arroz. Eles começaram a plantar arroz, eles plantaram 3 anos arroz. Aí seu André Maggi chegou ali, aqui nosso vizinho, chegou mais antes um pouquinho de nós. O seu André já começou
também a desmatar e preparar para plantar soja. Para quem não sabe, né, a história do Grupo Mágico começou aqui, do lado de vocês, juntos, na mesma época, né? Foi, a gente chegou junto, ele chegou junto. Na verdade, o seu André, o falecido André Mágico, pai do Bairro Mágico, senador, foi o ministro aí da Agricultura, começou aqui do lado, né? Todo mundo trabalhando junto, numa ação coletiva de desbravar o Cerrado, né? E veio também nessa... 35 anos isso, né? Uma Nessa... história recente até, né? Nessa época também veio o Adroaldo Gato. Ele era companheiro do Hilário, eles se ajudavam muito desmatando. O Hilário ajudava ele ajudava o Hilário. Era um companheirão. Basta dizer que quando eles casaram, o Adroaldo Gato e a Norma, o Hilário foi padrinho deles de casamento. Nós saímos não, eu estava já no sul ainda. O Hilário saiu daqui e foi para lá para o casamento do Adroaldo e da Norma. Uma história assim que sempre surge nas conversas, quem foi o primeiro plantador de soja de Tiquira? Olha, o Aimoré e o seu André começaram juntos. Eu não sei te precisar qual, mas eles começaram juntos. O seu André era muito companheiro do Aimoré, do meu marido, e eles se conversavam muito. O seu André pegava trator, ia para a lavoura, e ele também. Era assim uma união bonita de ver, os dois. E o Adroaldo também, eram os três vizinhos. Depois chegou o seu João Maria de Almeida. Mas foi meio perto. Tudo muito próximo. Tudo muito perto, seu João Maria de Almeida. Provavelmente seu Benjamin também, né? Seu Benjamin sim, aí o Adroaldo casou e eles se separaram. Aí veio o seu Benjamin, a família também. Eu lembro que quando o Este Francisco, marido da Isa, chegou aqui, o menino mais velho deles, o Tiago tinha 40 dias. Quando a Isa e o Francisco chegaram aqui. Daí, ainda lembro que ainda fui lá conhecer eles, a gente se conhecia. Nós éramos muito unidos, todos os vizinhos eram muito unidos nessa época. Legal. Depois, e o Sávio e a Juliana nasceram aqui ou nasceram no não. sul? Em 80, quando eu vim para cá, o Sávio tinha 11 anos e a Juliana tinha 4. Em 80. Então, a carteira de identidade é RS. Né? É, do Rio Grande do Sul. Os dois foram nascidos lá. O Sávio era mais velho, a Juliana tinha 4 e ele tinha 11. Quando nós chegamos aqui. Então, é uma história longa. Uma coisa importante que a gente tem sempre perguntado, né, para o pessoal, nessa jornada toda, quais foram as maiores dificuldades ao longo desse tempo todo? Olha, quando eu também cheguei aqui, não tinha luz. Tinha só água, tinha poço artesiano que ele já tinha conseguido fazer. E aí eles começaram com o seu André, foi eu acho que em 80, agora é a data. Eu, o seu André e ele começaram a usina. Ah, vocês montaram uma usina hidrelétrica. Juntos. Né? Eles, que, na verdade estava ativa até recentemente. Sim. Né? Eles começaram na usina, o seu André e ele, a trabalhar, a trazer o pessoal e tudo. Era uma luta muito árdua nessa época. Aí nós conseguimos ter luz. Era bastante difícil, porque a gente não tinha um mercado para fazer uma compra. Tinha que ir em Rondonópolis, enfrentar lá, fazer a compra. A gente não tinha nenhuma cabeça de gado, tinha que comprar carne para fazer as comidas. Sempre tinha muita gente, sempre. E aí assim foi a luta, muito difícil. Mas depois, graças a Deus, foi alinhando. E estamos no que estamos hoje. Eu pergunto isso, né, porque quem olha o agronegócio de fora, não conhece as histórias, né, acha que tudo aconteceu hoje, como se tudo sempre fosse algo, né, de vitória, mas tem uma história, né, tem uma geração anterior que veio, né, pagou o preço alto. Eu sempre falo o seguinte, eu não sei se eu teria a mesma coragem, né, não sei se eu teria o mesmo ímpeto de desbravar, né, porque o pessoal que veio para a agricultura de Mato Grosso, né, veio um pouco também de pessoal mais ligado à pecuária, mas é um pessoal desbravador, né? Não tinha médico, né? Não tinha estrutura, não tinha rodovia. De Campo Grande a Rondonópolis eram quantas horas? Era 6 horas, já tinha asfalto naquela época. Já, quando eu vim já tinha, em 80 já tinha. Então, assim, foi uma luta assim, muito árdua, por isso que a gente pergunta das dificuldades, né? Que hoje, às vezes, a gente reclama de algumas coisas, mas ainda é tudo muito mais fácil do que já foi um dia. Né? A gente tinha um recurso aqui de médico, que quando eu cheguei aqui,
tinha aqui a seringa e eles tinham um núcleo. E ali tinha um postinho, tinha um médico e as enfermeiras que ficavam 24 horas. Então, quando tinha uma emergência, que até uma ocasião a Juliana era pequena, ela e o Carlinhos brincando com os cavalos, ela caiu do cavalo e se machucou, se cortou. E eu levei um susto muito grande, daí nós corremos para lá. Aí lá tinha um médico. Aí, naquele dia o médico não estava, foi a moça que atendeu a enfermeira, deu uns pontos, cortou assim a parte do lado embaixo. Era o socorro da gente. No Ouro Branco tinha uma casinha, um chapéu de palha, só. No Ouro Branco nós tivemos. São histórias, né, de quem sabe lutar, né? E quais foram as maiores vitórias nessa história toda de 35 anos de Mato Grosso? Olha, meu marido era o sonho dele sempre, foi de vir para cá. E ele imaginava, e graças a Deus ele conseguiu ver ainda, que ia ter progresso, porque lá no Rio Grande a gente tinha uns pedacinhos pequenos de planta. Até eu tive um tio meu, que foi um pai para nós, ele deu um pedaço até maior, dado para ele plantar, que era longe, uns 30 quilômetros longe. Ele saía 2 horas da manhã de trator para ir lá trabalhar. Ele levava o fogão e os peão e a comida, e lá eles comiam e de noite eles voltavam, lá no Rio Grande. Aí depois, essa época que a gente plantou lá, o sonho dele era vir para cá, porque era muito pequeno lá, o espaço que a gente tinha. Aí ele disse, não, aí começou a viajar e vim para cá nos intervalos, viajar para a área, que foi quando ele achou aqui. E ó, eu tenho, porque eu sempre, às vezes, quando eu reúno com meus funcionários aqui, eu falo para eles, gente, nós estamos num paraíso. Tem luz, tem água, tem casa, que nós não tínhamos quando chegamos aqui. Meu marido acampou numa lona, ele conta, eu não vi. Que quando ele chegou, que tinha esse funcionário, esse coceiro, ele chegou e fez as comidas, deixou na carroceria do caminhão. No outro dia, quando ele levantou, não tinha nada. Os guará, os bichos vinham do mato, comiam as comidas nas panelas, na carroceria do caminhão. Eles estavam acampados, tinha uma parte baixa ali, eles fizeram um acampamento e ali eles ficaram, até conseguir tirar o coceiro e se localizar numa casinha bem pequenininha que tinha. Aí ele fez uma casinha maior, um acampamento, até conseguir fazer o armazém e a cantina. Foi tudo muito lento, devagar, teve muito prejuízo com o arroz, só começou a recuperar com a soja, que é isso, que começou. E assim, hoje, graças a Deus, a gente tem todo o conforto, tem ar-condicionado, tem luz, tem água. Então, eu sempre falo para os meus meninos aí, vocês não sabem quanto que custou para nós chegar aqui. Então, às vezes eu meio reclamo deles que eles fazem alguma coisa assim. Eu reclamo, falo, eu sei quanto que custou para nós chegar aqui, gente. Vocês estão aqui... O juízo de valor é outro, né? Vocês estão aqui, bonitinho, na boa, numa casa boa, mas para nós chegar aqui custou. Então, às vezes eu reclamo, desculpa, eu falo para eles. Eu reclamo porque eu vejo as coisas que não era assim que tinha que ser. Hoje é tão mais fácil, né? Isso tudo é muito... Eu vejo coisas assim que... Tem horas que eu não aceito, eu falo. Eu não reparem, porque eu sei o que custou para chegar aqui, o que nós construímos. A senhora se arrepende da decisão? Não, não me arrependo. Quando eu cheguei aqui, 1 ano eu queria ir embora. Um ano, eu disse para o meu marido, eu vou embora, ainda nós somos assaltados, 7 vezes na minha casa, na cidade, eu queria ir embora. Eu vou embora 1 ano. Aí depois começou a melhorar, a gente mudou daquele lugar onde a gente estava, foi para um lugar melhor. Hoje eu não me arrependo. Estou com a família aqui, com os filhos. Lá só tem minha irmã e meus parentes, mas graças a Deus, estou super feliz aqui. Faria tudo de novo? Faria. Essa Faria. é a comprovação, né? Faria. Não me A gente tem um arrependo. senso de realização, de vitória, de conquista. Não me arrependo. E ainda daí eles que contam, na medida do possível, estou com 77 anos, eu faço com o maior amor e carinho as coisas aqui. Arrumando uma coisa, arrumando outra, chamando eles, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Com maior boa vontade. Não me arrependo. Muito bom. Juliana, Sávio está na outra fazenda
você está aqui como representante da segunda geração, a terceira geração está por aí já trabalhando também, né? Ou brincando. Verdade. Né? A história dos seus pais, o que ela representa para você, o que ela te inspira, né? É um marco, né? Eu acho que para todos os filhos, os pais são super-heróis. Acabo me emocionando um pouco. Mas, como relato da mãe, é uma história de muita bravura, é uma história de empreendimento e de legado que nos deixaram, né? E, ao mesmo tempo, aquele incentivo do continuar. Então, isso é o que a gente tem feito. Não só eu, como meu irmão no Xingu, ele tem continuado o segmento por lá, junto com o Marcelo, que hoje é o grande parceiro dele. A gente fazendo todo esse trabalho por trás como retaguarda. Tanto a mãe aqui na fazenda nos representando, estando no dia a dia. E nós, a parte administrativa, a pecuária que foi inserida, que foi melhorada ao longo dos anos. Então, eu acho que assim, passaria uma semana relatando esse legado que eles nos deixaram. Então, assim, a gente também se sente muito lisonjeado e honrado de viver tudo isso e poder continuar no segmento. Como a mãe mesmo bem fala, é um lugar onde foi derramado muito suor, né? Então é um lugar que hoje a gente sente muito prazer em continuar. Então, sem dúvida, uma grande inspiração. E queira Deus que o nosso filho também sinta o mesmo pelo legado que nós vamos deixar a ele. Isso aí. Marcelo, você veio de outra origem, né? Sim. Você veio da origem urbana, né? Totalmente. Conheci o Marcelo como agrônomo profissional antes, né, de entrar realmente nesse segmento do agro, do on-farm, né, de fazer, né? Como é que a história da família te inspira e até explorando um pouquinho mais, o que se vê de diferença entre esses meios, né, o urbano, o empresarial e o agro, né, nesse cenário todo? Essa questão de inspiração realmente bate muito forte, né? Então, quando a gente escuta, eu escutei muitas vezes essas histórias, a gente pensa, fala, cara, a gente trabalha pouco e tem muito conforto. Então, assim, a gente veio pra cá, quando eu vim pra cá, já tinha ar-condicionado. Então, hoje a nossa luta é fazer com que os nossos funcionários tenham ar-condicionado. Quando eu vim pra cá, primeiro ano, a gente instalou a internet, em 2007. E hoje todos os funcionários têm internet. Então, assim, a luta é para ir muito além. A gente vê a dificuldade, o sacrifício, né? Não tinha hospital, não tinha eletricidade, se picasse uma cobra, ficava por lá. E hoje a gente está aqui na sede com internet e a gente comanda praticamente toda a fazenda. Então, é mais fácil para nós, mais complexo, sim, mas mais fácil. Por exemplo, o que mudou para você o fato de você ser urbano e agora você vem para o meio agro, né? A origem, falando de origem, assim, pessoal, o que muda, né? Sair de A para B caminho, né? É difícil, Joel, responder isso aí. Eu me lembro, até acho que vou colocar um exemplo aqui. Eu saía da caminhonete, do carro, no meio da lavoura, eu fechava o carro. Acho que até hoje ainda é assim. Um dia ele me deixou fechado lá na Condir. Desculpa. A minha mentalidade era muito urbana, então assim, a primeira vez que eu entrei aqui na fazenda, eu falei, mas como assim? Tudo aberto, ninguém tranca as máquinas, que coisa estranha, né? E a primeira luta que eu tive foi para fechar a porteira lá, lembra? As pessoas achavam, pô, esse cara é doido, né? Colocar cadeado. Colocar cadeado em tudo. Então, assim, foi um processo, né? Peguei um exemplo aqui. Espaço, né? Então, assim, eu me lembro, assim, a primeira vez eu não sabia nem para onde eu ia. Porque o espaço geográfico é tão grande e
muitas vezes você tem que pensar, pô, eu vou na outra ponta da fazenda fazer o quê? Levar o quê? E na cidade, no meio urbano, não, você está tudo à mão. Então essa mudança de mentalidade eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que eu estou aqui desde 2007, 13 anos para mais, um pouquinho, e é uma mudança gradual, né? Então assim, eu mesmo não saberia te dizer assim, os impactos. E a própria natureza da operação ela ensina a gente, né? Então época para plantar, para colher, e na cidade a gente não tem muito isso. Você não é tão refém da natureza. Então, para mim, eu acho que isso é o que mais impactou. A mudança cultural, tudo aberto, tudo tranquilo, ninguém mexe em nada, né? Hoje mudou um pouquinho, né? Tá mudando. Mas essa questão de se deslocar, de planejar, né? De sentir e perceber a natureza. Acho que esses são alguns pontos que eu poderia dizer. Nesses 13 anos, qual foi o maior aprendizado que você teve? Tem vários, João. Eu vou lembrar um que aqui às vezes me marca muito, que eu vejo... Eu vim do meio urbano, e no meio urbano ainda tem muito essa questão que eu falei de roubo, desonestidade, desconfiança, contratos, né? Você só faz um contrato com uma pessoa com uma bíblia, assim, né? E a gente também arrenda áreas aqui. E teve um episódio que a gente acabou depositando mais dinheiro do que era correto. E a pessoa devolveu. Sim, de bate pronto. Me avisou, talvez a gente nem soubesse do nosso próprio erro. E esse é um negócio que me marcou bastante. Um outro episódio foi quando a gente estava trabalhando aqui com os funcionários e eu já olhando para o horário do relógio e falou, puxa vida, 7 horas da noite, né? Já, acho que tá hora de encerrar. Eu falei, pessoal, vamos encerrar. E eles não. 8, 9 horas da noite trabalhando para poder colher. Então, assim, são marcos que eu não estava acostumado. Então, eu aprendi muito com isso. Honestidade, integridade, responsabilidade ao trabalho. Claro, tem seus defeitos, tem seus problemas, mas, puxa vida, para mim marcou bastante. Isso é uma inspiração. E qual foi o seu maior desafio para liderar dentro desse processo do agro? Puxa, são tantos, né? Cara, primeiro eu acho que é entender, sabe? Entender a marcha, entender como é que funcionam as coisas. Entender que às vezes a natureza, Deus está acima de tudo isso. E muitas vezes não é do jeito que a gente quer, né? Falam que fazenda é o feminino de fazendo, né? A gente aprendeu fazendo aqui. E a gente mexe com gente, com animal, com planta, com insumos, com tecnologia, com mercado, agora cada vez mais com informação. E você tem que unir tudo isso e é um jogo de xadrez muito complexo. Eu acho que esse é um baita desafio. Eu não sei não saberia elencar para você qual que é o maior. É tudo. É a percepção total do negócio. São múltiplos fatores, né? É céu aberto, você não tem controles, né? Então a gente começa a safra na esperança, né? O agricultor é esperançoso, né? Isso que você fala é verdadeiro, cara. Sempre... o agricultor ele é alimentado pela esperança, né? Esse ano não deu legal, ele não desiste, né? Ele vai para a próxima com aquela esperança, aquela expectativa de que vai dar melhor, vai dar certo, vai funcionar, né? Ainda bem que ele tem essa perspectiva, senão talvez desistiria no meio do caminho, né? Infelizmente alguns não conseguem se sobrepor aos desafios, mas aqui nós estamos diante de mais um caso de pessoas vencedoras, né? Uma última pergunta dentro disso que nós estamos conversando para concluir essa primeira parte da nossa conversa. Vou começar pelo Marcelo e a gente vem respondendo assim. Futuro. O que você acha que vai ser o futuro? Como é que você lê o futuro? Eu acho que a gente vai ter mais facilidades e mais complexidades. Clima, mercado, biotecnologias.
E tudo isso a gente vai ter que estar um pouco mais assim, correndo atrás dessas informações, tendo gente mais capacitada para poder enfrentar. Que nem eu vejo aqui, foram 2 anos climáticos bem complicados, em que a gente muitas vezes se pensa, bom, o que a gente quer? Produtividade máxima ou segurança máxima? Às vezes tem esse conflito, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de cada um. Mas pensando no futuro, meio clichê que eu vou falar, mas eu acho que nós vamos ter a fazenda controlada no celular. Vamos estar à distância, como está acontecendo. E cada vez mais a gente vai ter que estar atento às informações, os detalhes, às tecnologias. De maneira resumida é isso. Juliana, como é que você vê o futuro? Também, eu vejo o futuro com essa tecnologia muito à frente. Vejo a agricultura muito forte, com muito potencial de produtividade, principalmente, de máquinas muito atualizadas, pessoas cada vez mais treinadas, e a nossa geração, da nossa e a futura, os nossos sucessores, realmente vão ter que lidar muito com essa tecnologia. Mas o agro, a fazenda, o alimento, ainda ele é extremamente essencial para o nosso planeta. Não tem como, nós vamos realmente continuar alimentando essa população com a tecnologia e potencializando ela cada vez mais. São décadas e décadas para frente, desafiadoras, e acho que vai passar tão rápido. Essa tecnologia ela vai ser tão avassaladora que a gente vai acabar nem se tão envolvido que a gente vai acabar nem conseguindo detectar que está sendo tão inserida na nossa vida de tão rápido que ela vai ser cada dia mais. Então eu vejo isso também. Dona Vilma, em relação ao futuro, não vou perguntar para a senhora como é que a senhora vê o futuro. Eu vou perguntar para a senhora o seguinte: o que a senhora deseja para os seus sucessores, né, filhos, netos, e os que hão de vir? O que a senhora imagina que vai ser o futuro para eles? O que a senhora deseja para eles? Olha, eu desejo que eles sigam assim como estão, que está muito bom. Quero agradecer o Marcelo, que é um menino que chegou na nossa família muito na hora, porque meu marido faleceu e ele chegou na hora. Se não fosse ele, eu não sei o que seria de nós, porque ele é uma pessoa excepcional. Aprendeu, ele sabia já, mas ele aprendeu, ele se interessou, ele tem vontade e garra. Isso precisa, né? Opa. Tem que ter garra, senão perde a conta e vai embora. Eu quero agradecer a ele, que ele siga assim. Quero agradecer a Ju, que também é uma menina, graças a Deus, que eu soube educar e ela escutou o que eu falei. Que siga assim, que é muito trabalhadora, vê muito futuro, muita coisa boa. Que siga assim, Ju. E o Sávio, meu filho, que não está aqui agora, ele também. Graças a Deus ele está indo bem, com o acompanhamento do Marcelo. E que eles sigam em frente assim como estão, está muito bom. Isso eu desejo. E eu, a mim, a Deus pertence. É isso. Dona Vilma, né? A Dona Vilma é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. Eu sempre gosto de conversar muito com as pessoas que já trilharam um caminho, né? Acho que tem muitas lições, né? E a Dona Vilma é uma pessoa que sempre nos recebe muito bem, com carinho acima do necessário, né? E é ativa dentro da fazenda até hoje, né? Então a história dela não parou, ela é ativa, né? Participativa dentro da fazenda, da atividade, né? E nos inspira bastante, né? Uma pessoa que tem assim um carisma especial, né? Então, Dona Vilma, quero te agradecer a senhora em nome de toda a família, né? Por fazer parte do Guará. Para nós, Soma Field, né? Que somos prestadores de serviço, agradecer também. Aqui eu vim na fazenda a primeira vez em 2004 para 2005, né? Eu lembro que nós viemos no inverno aqui, um frio de lascar. Discutir como é que nós começaríamos o projeto. Depois tivemos um período que não estávamos presentes e retornamos, né, na gestão do Marcelo e da Juliana. E tem sido, né, para nós
um aprendizado muito grande, né? O Marcelo, sempre a gente conversa muito, nos ensina muito, a Juliana também. Então eu quero aqui agradecer. Acho que a gente tem que agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, né? Estamos vivendo num mundo, né, nesse momento muito esquisito, desafiador, né? Mas aprove a Deus que a gente vivesse tudo isso e louvamos a Deus por isso, pela sua vida, por tudo aquilo que temos vivido. Nosso desejo é que vocês continuem conquistando, né, crescendo, avançando, né, passo a passo. A gente sabe que não é tão simples assim, né? A vontade é o mundo, mas não dá, né? Então a gente vai no passo a passo e que vocês, né, as gerações, né, a segunda, a terceira geração sejam tão vitoriosas quanto foi a sua. Eu também queria agradecer, no nome da nossa família, a você, que você faz parte, quanto tempo já da gente aqui, sempre conosco, ajudando, contribuindo, sempre à disposição. Pelo menos tentando, né, dona Vilma? Nosso agradecimento a você, a tua equipe, teus meninos, enfim, a todos os que nos ajudam. A gente sempre pede a Deus saúde, a todos. Mas, Joia, para você que vai assistir esse documentário da Fazenda Rincão, a gente espera que você tenha, né, uma boa experiência compartilhada e um aprendizado a partir dessa nossa conversa. Bom, Marcelo, nós estávamos falando meio dia sobre mecanização. Nós estamos numa colhedeira que, em termos de colhedeira, provavelmente seja o estado da arte, ou muito próximo do que há em tecnologia no momento, né, disponibilidade. E plantadeira é uma discussão nova, né, tem surgido novas realidades de oferta de mercado em termos de tecnologia. E a fazenda, ela sempre, você teve um perfil no Grupo Guará de sempre focar bastante no investimento em maquinário. Talvez seja a fazenda que tenha o parque de máquina mais novo, na média, né, de todos os equipamentos, tratores, plantadeiras, colhedeira e pulverizador, que são os principais. A minha pergunta para você é como é que você vê hoje? Você vê que é uma estratégia que funciona, dá certo, recomenda? Qual a sua percepção em relação a trabalhar sempre com a ponta da tecnologia? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que, em média, aí, uma colheitadeira para nós, 10 a 12 anos, é um limite, né, que a gente tem que manter esse equipamento dentro da fazenda. Acima disso, a gente começa a ver um custo um pouco desproporcional. Sem falar na questão tecnológica, que nem essa própria colheitadeira que a gente está vendo aqui, ó. Não faço nada, só aperto o botão do auto track e ela faz praticamente tudo, né? Mas, se você quiser mostrar aqui depois, não sei se vai mostrar os mapas de produtividade, câmera, toda a parte de automação, de inteligência artificial na parte da trilha, na parte industrial da máquina. Então, na minha opinião, não tem como não investir nesse segmento dentro da fazenda. Para mim, até pela nossa própria experiência, é vital, né? Toda hora renovando. Na nossa concepção, todo ano a gente compra uma colhedeira nova. Então a gente, tanto considerando o Xingu, também no Xingu, 2 colhedeiras por ano, né? Então a cada 5 anos, 6 anos, a gente vai renovando o nosso parque de máquinas, no máximo 10 anos. E você acha que, por exemplo, se fizesse uma comparação de custo de manutenção versus depreciação, a tendência óbvia é que a parte de manutenção aumenta com o tempo e a depreciação cai? Sim. No histórico do Guará, se nós somarmos as duas contas, depreciação e manutenção, acaba que sempre fica muito parecido, um maquinário mais novo e mais velho. Isso significaria que nós teríamos ganho de eficiência trabalhando com um maquinário mais novo se o custo é o mesmo. Sim. Você acha que isso se confirma na prática ou não? Eu acredito que sim. É claro que é um pouco polêmico a maneira como a gente faz essas contas, ou como a gente faz o cálculo da depreciação, o quanto é importante algumas tecnologias, né, nesse processo, mas é muito se paga. Na parte de mão de obra, a fazenda é uma das que tem menor custo de mão de obra. Você acha que isso está associado com o investimento em mecanização? Opa, claro. Menos pessoas, mais automação, as pessoas trabalham com mais conforto. Sem dúvida. Se o mercado oferecer plataformas novas da plataforma predominante hoje no mercado em termos de marca,
você acha que, e forem competitivas em custo e em qualidade tecnológica, você acha que vai haver alguma mudança de perfil de maquinário no mercado? Vai sim. Vai sim. Entretanto, eu vou esperar um pouquinho, porque já está meio consolidado com o pessoal da John Deere, mas a gente observa aí o movimento de outras marcas muito fortes e, sinceramente falando, não vai ter boca, vai ter muita concorrência. Tem alguma coisa que você faria diferente hoje em termos de estruturação de maquinário do que você já vem fazendo? Olha, Joel, na minha opinião, a gente tem que se preparar para plantar em 20 dias e colher em 40. Então, hoje eu penso muito nisso, em aproveitar ou maximizar a segunda safra. O clima está apertando a gente, então, na minha opinião, a gente vai partir para um modelo americano. Um parque de máquinas mais inflado, mais gigante aqui dentro. E aí novamente coloca essa questão, como é que a gente faz essa equação para esse grupo de maquinário se pagar, tem que utilizar ele ao máximo, então para isso tem que ter boas produções, então não adianta você ter muita máquina, plantar rápido e colher rápido se a produção não está boa, mas ao meu ver a estratégia que a gente vai adotar aqui nos próximos anos é isso, ser muito rápido, muito eficiente no plantio e colheita e pulverização obrigatoriamente. Ok, falando em produção agrícola, nós estamos aqui colhendo milho, aparentemente um milho de uns 120, 125 sacos por hectare, plantado em março já, que é razoavelmente bom. Mas eu queria fazer uma pergunta para você no seguinte sentido, quanto que ainda estamos devendo em produtividade? Vamos falar um pouquinho de sistema de produção, quanto que nós poderíamos melhorar a produtividade? Eu acho que assim, em relação à produção, a gente teve algumas médias de milho do ano retrasado, ano passado, aí beirando os primeiros talhões de 170, 175 sacos, Sim. E esse ano a gente abrir talhões com 120, 130 é um pouco penoso pra gente, psicologicamente falando. Mas não sei, a gente tem que começar a melhorar essa questão de genética, perfil de solo, balanço de nitrogênio. Tem muita coisa que eu ainda acho que a gente está explorando de uma maneira ruim. Precisamos melhorar bastante. Mas ao meu ver, a gente não está produzindo mais hoje por uma questão climática. Isso, você tem soja e você tem milho, você tem escolher entre grupos precoces, soja, velocidade de plantio de soja, mas eu acho que o nosso grande desafio seria levar a segunda safra com uma exploração de no mínimo talvez 80% com uma eficiência econômica alta, Acho que isso seria um grande desafio. E quando a gente fala de eficiência econômica alta, manter a soja acima de 70 sacos, milho acima de 120 sacos. Eu estava falando esse dia com um colega do grupo, Guará, que hoje a gente falar de milho de 120 sacos já começa a ser medíocre, Sim. A gente acha que já tem que... A cultura do milho é muito responsiva, e nós podemos buscar aí médias muito melhores de milho, Talvez começar a buscar médias de fazenda aí de 145, 150 sacos. Talvez esse seria um próximo degrau, Esse é a nossa meta. Agora, como fazer é um desafio coletivo, porque envolve estrutura, gestão, tomada de risco, Super complexo, ainda mais você vê, a gente ainda faz a integração com o braquiário, quer queira ou quer não, tem um impacto na produção, Você até comentou comigo talvez 10 sacos a menos, mas para não perder no sistema. Mas a gente quer isso, a gente fala até mais, Você também me ajudou nisso. 300 sacos por ano, 100 de soja, 200 de milho. Então a gente tem um trabalho muito longo aí para fazer. Uma discussão grande, estrutura, Você estava falando que o plano agora é investir, na verdade a gente está dentro de uma câmara fria que Sim. foi um investimento recente, Sim. Quais são os planos nesse sentido?
Bom, a gente quer investir em automação total na parte de recebimento e beneficiamento de grão. A gente quer se livrar da dependência das trades locais. Então a gente quer investir em silos, pré-limpeza, moega, totalmente novo e moderno. E, se possível, dependendo das nossas negociações, uma UBS nova para complementar essa câmara fria aqui. A ideia é fazer semente salva dentro Sim. do que a lei permite, né? E também acomodar, né, matérias-primas que exigem um pouco mais de cuidado, né? Fazendo, acho que melhorando nesse sentido também tende a melhorar algumas coisas técnicas, né, de qualidade, né? Afinal de contas, um bag de semente hoje é razoavelmente salgado, né? E não só pela matéria-prima, mas por aquilo que você põe no chão em termos de potencial, né? E um outro negócio interessante também que a Rincão Gaúcho tem conseguido no mercado são as parcerias, né? Então, esse investimento também tem a ver com isso. Exatamente. Né? Você vê que é uma indústria sementeira que está utilizando essa unidade para acomodar uma semente vinda de projeto de parceria. Como é que você vê as parcerias no sentido de melhorar o resultado econômico, as oportunidades que o mercado oferece? Como é que tem sido a experiência nesse sentido? Muito positiva, Joel, muito. Agregar valor sem assumir todo o risco da cadeia. No caso, a gente sempre fala, a gente não quer ser sementeiro, a gente quer ser multiplicador para os sementeiros. Eu sempre tenho esse discurso. Então, você pega um parceiro como aqui a Estrela do Cerrado, que tem toda a expertise na produção, e a gente assume só uma parte, né, desse risco. E isso com todo o know-how, né, toda a consultoria, entre aspas, desse pessoal. Para mim é excelente. A gente não quer ficar com toda a fatia do bolo, né? Só uma parte. Isso é interessante. Já faz algum tempo que você oferece, né, fornece matéria-prima para esse pessoal. Alguns anos. A experiência tem valido a pena? Muito. Você acha que o Guará poderia crescer nesse segmento, por exemplo? Sem dúvida. E o que teria que se fazer para acessar esse tipo de consumidor, vamos falar assim? Joel, aí tem muita coisa envolvida, né? Você fala acessar necessariamente já os sementeiros para se tornar um multiplicador. Eu acho que a gente tem que assumir alguns compromissos, né? Pelo menos deixar uma área mínima, né? Uma regularidade de entrega, aderir a um protocolo de produção que seja o protocolo de produção da sementeira ou das sementeiras em questão, porque uma coisa é produzir grão, outra coisa é produzir semente. Velocidade de colheita, regular de maquinário, data de plantio, controle de percevejo, totalmente distintos. E aí você exige que seja um pouquinho mais profissional para atender essa demanda. Senão você não vai ter qualidade, aí o projeto não vinga e o parceiro vai romper o contrato no futuro. E principalmente, né, ser ético o suficiente para não ficar fazendo muito leilão, entender que também a dificuldade do parceiro, às vezes produzir muito nem sempre é uma coisa viável, né? Lá na ponta o cara não consegue vender. Eu acho bastante planejamento, bons contratos, bons parceiros, assumir responsabilidades de maneiras individuais, né? É que nem eu falo aqui, a gente assumiu todo o risco produtivo. Aqui eu estou assumindo o risco de armazenamento, mas eu não vou assumir o risco comercial. Então, eu acho que faz sentido para nós. Você acha que no mercado das multinacionais é meio que B2B isso aqui? Esse B2B ele vai aumentar internamente, a Rincão vai aumentar as parcerias, como é que você... Eu quero fazer 100% se pudesse. É claro que agora ainda é prematuro, né? A gente não, é que nem eu falo, dá para fazer 100% de semente aqui na Rincão? Não dá, não dá. A taxa de aproveitamento de campo é baixa, mas hoje eu penso, a gente está fazendo algo em torno de 10%, mas acho que 20% é algo factível, 30% talvez. Mais do que isso, eu acho que nossa estrutura, nossa área não permite, né? Em alguns anos talvez sim, depende do clima, alguns anos provavelmente é bem menos que isso. Mas maximizar o que puder, né? E parceria, então eu digo o seguinte, eu não queria ir no mercado vender semente, mas eu queria produzir o máximo de semente para o meu parceiro. É o que a gente tem feito.
Certo. Bom, então aqui a gente termina nessa primeira rodada de conversa na Rincão Gaúcho. Agradecer o Marcelo. Eu que agradeço. E numa próxima a gente, talvez já lá perto do plantio, né? Soltando o plantio, quem sabe a gente consegue explorar mais questões técnicas. Então fica um abraço para todos aí, um abraço para o Marcelo, para a família, né? O pessoal aí que vai assistir esse vídeo. Valeu.